Olá, olá, boa noite. Vamos ver se o microfone está funcionando. Dá uns minutinhos aí para o pessoal nos entrar, né? Entrar, daí para não ficar aqui sozinha. Olá, boa noite. Todos nos escutam, tá tudo certo? Alguém sinalizando aí, por favor. Alguém pode nos contar se se escuta bem? Boa noite, Camila. Vou entrar aqui, a gente... Se escuta bem? Tá falando a Camila que sim, se escuta bem. Estamos bem. Agora eu vou tirar o áudio e a gente consegue acompanhar aqui os comentários. Legal. Desculpem o atraso, problemas técnicos, né? Acontecem sempre. Faz parte. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo, à nossa conversa com a Mariana Stivanello. Uma roda de conversa muito significativa para liberar os laços invisíveis entre mãe e filhos, né? Isso. Teve uma projeção aqui, sem querer. Então, vou passar a palavra para a Mari se apresentar. Pode falar um pouquinho de você para a gente? Ok, Carmen. Primeiro agradecer a você, né, por abrir as portas da clínica para eu poder estar aqui fazendo a minha entrega também, né, me colocando a serviço da vida, né, através daquilo que faz sentido para mim e ressoa. Eu sou Mariana Stivanello, faz uns 8 anos que moro aqui no Brasil, aqui em Penha faz 8 meses, 9 meses, faz pouquinho tempo. Eu nasci na Argentina, esse é meu país de origem, e desde que eu era criança sempre falei que queria ser doutora. Algo dentro de mim sempre, né, me chamou a serviço da vida, e tive a sorte, né, que meus pais apoiaram nesse meu sonho, meu projeto, e eu fiz faculdade de medicina. Depois eu senti pelo mundo, né, de conhecer melhor como funcionava a mente humana, o poder que a mente tem na nossa vida, e eu fiz mais 4 anos de psiquiatria, né. E em um determinado momento eu me encontrei só receitando fármacos, né, que é uma orientação, uma formação mais biológica, né, que a gente tem. E aquilo gerou uma determinada insatisfação para mim. Eu sentia que eu queria aprender mais, né, sobre a mente, queria descobrir mais informações, mas que era um pouco frustrante para mim estar só receitando medicamentos, era uma coisa muito monótona, que eu percebia que isso não mudava a vida de ninguém, né? Que suavizava sintomas, que a pessoa podia estar mais funcional na sua vida, mas que não ia na causa raiz. E foi assim que eu comecei a estudar algumas linhas terapêuticas, e que parece que o mundo começou a se abrir mais, e eu me encontrei nesse caminho que eu chamo das terapias sistêmicas e integrativas. Então, atualmente, eu trabalho aqui no Brasil como mentora e terapeuta sistêmica e integrativa, porque foram outras linhas que trouxeram outras respostas, né? Como, por exemplo, a terapia do transgeracional, ou psicogenealogia, que é a união, né, da psicologia junto com a genealogia, que é a análise da árvore genealógica. Em termos simples, é compreender como a nossa ancestralidade influencia o nosso presente, influencia nossos padrões de pensamento, a forma, né, que a gente tem de viver, os nossos desafios, os bloqueios que a gente tem na nossa vida, nossos comportamentos, às vezes de autossabotagem, ou, né, comportamentos possibilitadores para a gente estar em um caminho de sucesso, né? Então, é incrível, né, como a ancestralidade e aquilo que já está marcado de alguma forma no nosso inconsciente e no nosso DNA também, porque a gente herda toda essa informação, determina e influencia a nossa vida. E o conhecimento das leis sistêmicas, que mais que uma terapia é uma filosofia de vida, né, que precisa, né, não é suficiente ter o conhecimento, ele precisa ser aplicado, que vem da mão da constelação familiar, né, onde
a gente compreende que através dessas leis sistêmicas a gente vai ordenando, organizando algumas informações na nossa vida e isso nos facilita, né, poder ter uma vida um pouco mais equilibrada e nesse caminho do amor, né, que não é um amor romântico, não é um amor, né, um amor que fala de maturidade, um amor que fala de transcender as limitações que a gente tem. Então, são várias técnicas que eu utilizo, né, fui criando a minha própria metodologia nesse caminho. Então, eu trabalho tanto de forma individual como em grupos também. E gosto muito de facilitar. Desejo e contínuo de estudar, né? Estudar, e aprender mais, aprender sobre o corpo, aprender sobre a mente. Sim, é uma paixão mesmo, né? Eu preciso estar sempre me atualizando, estudando coisas novas, diferentes. E acredito que esse é o caminho, né? Eu acho muito bonito quando se fala assim, eu posso até ter saído da psiquiatria, mas a psiquiatria não sai de dentro de mim, não tem como esquecer, né? Um conhecimento. Apesar de hoje você não estar mais atuando nessa linha especificamente, né, prescrevendo medicação, como você falou anteriormente, mas esse conhecimento faz diferença na tua atuação. Eu sempre falo que a gente tem o olho clínico, né, já desenvolvido. Então você vê a pessoa e já tem muitas informações pelo aspecto da pessoa, a forma que ela fala, que tipo de postura que ela tem, que comportamentos. Então a gente já a psiquiatra está em mim, né? Independentemente de que país eu estou, o conhecimento está dentro da gente e não tem como tirar, né, essa informação. Com certeza. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as mães. Você quer falar sobre a sua maternidade, o seu momento de vida? Primeiramente, voltando um pouco lá na introdução, a Mari, né, essa live, nossas lives, que eram as lives de quinta, agora virou a live mensal, né? É para apresentar a nossa equipe, né? Então a Mari também faz parte agora da Clínica Florescer, está com a agenda aberta, então sintam-se à vontade para tirar suas dúvidas durante a nossa conversa. Eu vou estar aqui acompanhando os comentários pelo celular aqui, porque a tela está um pouco longe para a gente acompanhar. O pessoal que está assistindo ao vivo do Instagram da Mariana, se puder direcionar as perguntas no Instagram da Clínica Florescer, que daí a gente consegue acompanhar. Se passar alguma pergunta que a gente não conseguir enxergar, ver, a gente vai responder depois, não vai deixar ninguém de lado não. Mas o nosso contato de WhatsApp direto também está nas nossas redes sociais. O contato da Mari também está no da clínica, né? Tem o Instagram dela que está ao vivo também. Para a gente não deixar ninguém sem perguntas e sem acolhimento. E quem quiser uma explicação, uma análise mais profunda, os horários, né, a agenda já está aberta. E tem novidade vindo por aí, a gente vai contar uma novidade muito legal, né, para quem está nos assistindo. Então fiquem com a gente mais um pouquinho, cerca de 40, 50 minutos, a gente não vai se estender demais, né, porque a gente sabe que live não é para entregar tudo, né, é só para deixar um gostinho de quero mais aí com todo Sim. Então, no primeiro momento, quando a Camila me perguntou, né, qual seria o tema dessa live, o primeiro que veio assim, a clínica é mais orientada para crianças, para famílias, né? Então, o tema que senti assim, de trazer é justamente esses laços invisíveis que conectam a mãe com o filho, né? E como a gente tem tanto poder, né, sendo mãe, seja para criar um inferno, um caos nos nossos filhos, traumatizar nossos filhos, ou seja para criar um paraíso, né, para poder ajudar e contribuir, né, no desenvolvimento dos nossos filhos. Então, todos sabemos que a nossa estrutura psíquica, né, vai se formar desde o momento que estamos no ventre da nossa mãe e os primeiros 7 anos principalmente, né? Tem autores que diferenciam aí a questão das idades, mas para mim faz sentido, né, que essa fase, depois, claro, tem uma segunda fase que é na adolescência, onde muitas vezes a gente tem a oportunidade de reestruturar alguma informação, ressignificar alguma informação da infância ou retraumatizar, né, como assim, é uma prova para fazer esse movimento. E desde o momento que eu me tornei mãe, né, eu sou mãe de uma menina, da Gaia, que tem 7 anos,
muitas informações se atualizaram em mim e aí eu compreendi por primeira vez na minha vida a minha mãe, né? Esse foi o primeiro processo de cura, de desenvolver essa compaixão. Até falo isso, me emociona, né? Porque nossa, a gravidez para uma mulher é um processo muito intenso e ele está cheio de luzes e ele está cheio de sombras também, né? Porque psiquicamente a gente vai revisitar, né, alguma fase da nossa vida. Então é inevitável que a gente volte para nosso próprio nascimento, né? Por esse momento que a gente, primeiro na gestação, você vai revisitar a gestação da tua própria mãe, né? Porque são as memórias, né, que estão aí guardadas no nosso inconsciente que se atualizam. Eu sempre gosto de mostrar esse gráfico do inconsciente, onde a gente pode compreender aqui como a mente, né, simplificando, claro, como podemos dividir uma mente de forma consciente ou inconsciente. Essa mente consciente é toda a informação que já sabemos, que já conhecemos de nós mesmos. Toda essa informação que ingressa a nós através dos nossos sentidos, né? E aquilo que a gente processa através do pensamento, criando uma percepção interna sobre mim mesma, sobre os outros, sobre a vida, sobre o mundo, né? E dentro da nossa mente inconsciente, que é 95% da informação que existe em nós, está tudo gravado aqui, né? A gente tem um inconsciente que é individual, pessoal, da nossa própria história, desde o momento que estamos dentro da nossa mãe, e a gente tem um inconsciente familiar, né? Que Bert Hellinger chamou de alma familiar, onde todos pertencem a esse mesmo clã, né? Essa alma familiar. Então, tem várias informações que a gente atualiza na nossa vida, no nosso dia a dia, como desafios, dificuldades, problemas, doenças, sejam eles mentais, emocionais ou físicas, que estão com uma raiz, uma causa raiz aqui dentro do nosso inconsciente. Então, voltando um pouquinho a essa questão dos laços invisíveis, o que são esses laços invisíveis que conectam a mãe com o filho? É uma função psíquica, é um estado simbiótico, né, psiquicamente entre a mãe e o filho. Imagine que se a gente já ficou esses 9 meses, né, para alguns foi diferente, mas a gente ficou muito tempo dentro do corpo da nossa mãe, existe uma ligação física muito forte com a mãe. Mas não é só física, a gente está em uma ligação emocional, por isso que a gente chama de simbiose emocional. É como se esse cordão umbilical transmite todos os nutrientes que a gente precisa para a gente sobreviver, né? Para ir desenvolvendo todos os nossos órgãos de forma perfeita, né? A natureza, eu sempre falo, é muito perfeita, muito incrível. E também todas as emoções que essa mãe está sentindo durante essa gravidez, os conflitos que ela tem, os medos, inseguranças, preocupações, talvez conflito com a própria família de origem, com o marido, com relação ao trabalho, expectativas que ela tinha em relação a se essa gravidez foi desejada, planejada ou não, né? Se foi acidental, se foi de surpresa. Então, todas essas emoções, elas se transformam em moléculas químicas, né? Ela muda toda a fisiologia. E a gente tem que tomar cuidado para não deixar todo mundo desesperado, né? Então. Daqui a pouco tem uma gravidinha ali ouvindo e falando, meu Deus do céu, estou traumatizando meu filho desde agora. Faz parte, só que a gente precisa naturalizar, porque esse processo de simbiose emocional é natural e é necessário. Por quê? Porque esse serzinho, né, que está aí na barriga, e durante esses primeiros 7 anos, ele precisa dessa conexão com essa mãe, porque ele precisa aprender a sobreviver e porque ele psiquicamente vai precisar passar pelo processo de individuação, de dele se conhecer de uma forma autônoma, independente, né? Lá na frente, quando crescer. Então, é necessário, porque sem isso o ser humano não teria condição nenhuma, né, de poder enfrentar a adversidade, de poder crescer, né, em todos os sentidos, de poder se alimentar, de poder se higienizar, de poder ter o dia de manhã um trabalho, né? Então é necessário e natural. Só que, claro, como eu falei antes, todo tem luzes e sombras, né? Assim como a gente pode contribuir em que esse desenvolvimento desse serzinho, nessa autonomia, seja muito eficaz, dependendo de como foi essa separação, dessa simbiose. Às vezes essa separação é muito traumática, né? Esse bebê, sei lá, a mãe precisa voltar para trabalhar e ele é levado para uma creche e ele fica chorando, ninguém atende essa necessidade, e aí tem, né, um trauma de separação. E esses traumas
todos nós temos, tá? Vamos naturalizar um pouquinho para não ninguém ficar aqui agoniado ou angustiado com essa informação. É natural, todos nós passamos essas feridas emocionais, esses traumas, aquilo faz parte do nosso processo evolutivo, do nosso autodesenvolvimento, e isso que nos torna fortes também, né? Quando a gente consegue liberar essa dor, quando a gente consegue entrar em contato, né? Poder sentir essa dor, é quando podemos ressignificar essa história e poder compreender o que isso veio me ensinar, o que eu preciso aprender. Do mal, que não é só mal, né? Isso não é nenhuma novidade. O Freud mesmo já dizia que nós somos constituídos pela falta, né? Pelos traumas. Então, não tem como e nem seria saudável criar um serzinho 100% perfeito ali. Vamos criar um mundo imaginário de que a gente conseguiria tomar todas as decisões corretas. Sim. Não seria um ser humano saudável. Sim. Existem pessoas que têm um equilíbrio, né, psíquico, né, que têm uma estrutura psíquica mais equilibrada, e outras pessoas que tiveram um trauma muito profundo que vão precisar de um processo terapêutico para poder ir liberando e ressignificando essa história, né? Mas Bert Hellinger falava, né, um ser humano que vivenciou uma vida muito leve, tudo foi muito tranquilo, ele não vai ter uma força muito grande para fazer grandes coisas na vida dela, né? Grandes mudanças para a humanidade. Em lugar disso, uma pessoa que teve feridas muito profundas, que ela conseguiu superar essas feridas, ela tem uma força na alma dela enorme para realmente mudar a história da humanidade, né? Tanto assim que muitos famosos, né, até dentro da linha das terapias, filósofos, foram pessoas que tiveram destinos muito duros e eles conseguiram transformar aquilo, né? Transmutar essa dor em algo muito bom para outras pessoas. Então, de fato, né, ninguém escolhe a profissão que escolhe por acaso, todos nós temos uma ressonância de informações inconscientes ou conscientes que nos traz para esse caminho, sempre uma busca pessoal que acaba sendo um propósito de vida e a gente acaba acompanhando outras pessoas a um lugar onde eu já fui, né? Eu sempre falo isso, o terapeuta é quem mais precisa de terapia, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande e porque não adianta você ler num livro, fazer um curso de formação sobre um método específico e você nunca ter visitado esse lugar, né? Ganha muito mais força você ter vivenciado isso no teu corpo físico, na tua vida, e a partir daí a gente só leva o outro até onde a gente conseguiu ir, né? Exatamente. Como é que você vai dar suporte para alguém que precisa cortar ali, liberar esses laços com os filhos, se você ainda está com eles amarrados aí, né? Sim. Você. E outra coisa, né, que é importante também trazer aqui, Cami, liberar esses laços invisíveis, esse cordão umbilical, né, essa simbiose emocional com a mãe, é um processo. Não tem magia, né? Tem alguns aceleradores, algumas técnicas específicas que ajudam a acelerar um pouquinho esse processo, mas a gente precisa compreender que cada ser humano é singular, né? E tem seu próprio tempo e suas próprias resistências também. Então a gente, às vezes, dá um passinho para frente e um passinho para trás, né? E esse passinho para trás não é fracasso, né? É tomar impulso para eu fazer um novo movimento aqui que me permita dar mais 2 passos para frente. Então é muito subjetivo, para cada ser humano é diferente, mas a gente precisa ter paciência, muita amorosidade, muita compaixão, né, por nós mesmos, pela nossa humanidade, de saber que está tudo bem, né, que tudo faz parte, que não tem certo ou errado, mas que é importante tomarmos consciência sobre esses laços invisíveis. Por quê? Porque o vínculo que a gente tem com a mãe, o primeiro vínculo é extremamente significativo, né? A nossa sobrevivência dependeu da nossa mãe, né? Depende dessa mãe. A forma que a gente vai lidar com a alimentação, com a forma da gente nutrir nosso corpo, depende de como foi a conexão com a mãe, porque a mãe simbolicamente traz essa conexão com o alimento. Então, se houve aqui traumas, feridas, as necessidades dessa criança não foram satisfeitas, existe aqui uma criança interior ferida, obviamente essa pessoa vai ter que lidar com algumas questões em relação à insegurança, em relação
à autoestima, em relação à falta de confiança em si mesma, né? De não ter podido criar uma identidade, de uma personalidade mais sólida, né? Então, talvez a gente abriu a caixinha de perguntas na sexta e vieram algumas questões um pouco mais palpáveis, para a gente não ficar, porque é um assunto denso, né? Para quem escuta, talvez pela primeira vez, que não está tão familiarizado com os termos que você vem trazendo, talvez se assuste um pouco. Vamos tentar trazer mais para o concreto, com algumas situações aqui que vieram na caixinha. Que tem uma questão de culpa, né? Que a gente falou, fez uma brincadeira ali e falaram aqui nas perguntas também. Como a mãe pode lidar com a culpa ou o medo de não estar sendo boa o suficiente? Existe, esse é um termo até do Winnicott, né? Que fala do seio bom, do seio mau. Então, e existe uma frase muito popular, né? Que fala, quando nasce uma mãe, nasce o sentimento de culpa, né? Muito forte essa culpa. Porque existe uma expectativa, uma idealização, e às vezes quando essa mulher tem um mecanismo de perfeccionismo muito forte, essas expectativas podem ser da própria mãe, essas expectativas são também da própria família, do que se espera dessa mãe, da própria sociedade, da cultura que a gente está imersa. Então tem vários fatores que influenciam que uma mulher possa sentir mais ou menos culpa. E essa culpa pode enosar mais ainda esses laços invisíveis? Sim, porque se essa culpa, né, fica aqui reprimida, às vezes no inconsciente, essa mulher está sentindo ansiedade, está se sentindo preocupada, ou se sente exausta, se sente irritada, né? São vários sintomas que vêm como consequência dessa culpa. Só que quando a gente toma consciência, né, traz para o nosso consciente que existe aqui uma culpa, que existe aqui uma expectativa de que eu deveria ser uma boa mãe. E o que é ser uma boa mãe, né? A gente tem que também aprender a desconstruir aquilo que social e culturalmente a gente aprendeu e aquilo que às vezes nas redes sociais se mostra também, né? Quantas mães mostrando uma conexão perfeita, amorosa, sendo atenciosa, gentis com os filhos. E claro, ninguém está mostrando a nossa sombra com os filhos, a falta de paciência que a gente tem, os momentos onde a gente está cansada, exausta e não está disponível para estar na presença com os filhos. Então, o primeiro passo para aprender a lidar com a culpa é tomar consciência dessa culpa. É primeiro acolher que existe aqui uma culpa, que existe uma expectativa de ter que ser boa o suficiente e começar também a ver quais são as crenças limitantes que a gente tem sobre o que é ser uma boa mãe, né? O que é maternar de uma forma idealizada. E, ao mesmo tempo, a partir daí, a gente pode começar nesse processo de desconstrução, de reconstrução, de reconfiguração, né? Como eu quero ser como mãe. E o que acontece também, na atualidade, é mães que de repente saem para trabalhar fora de casa. Então, elas têm menos tempo, não conseguem equilibrar, né, a vida do trabalho com a vida da família, estar presente com os filhos, poder estar conectada 100% com essa criança, poder dar para essa criança o que precisa. O que uma criança precisa? Um olhar desse adulto, cuidador, né? Precisa de uma conexão de coração a coração, de uma presença, né? De um abraço, de palavras que possam encorajar ela, que possam validar os sentimentos que ela está sentindo, né? Que ela tem, sem preconceito, sem julgamento, né? Senão tentando ter um diálogo mais assertivo com a criança, poder captar quais são as verdadeiras necessidades. E às vezes essa parte é mais difícil também, né? De a gente poder. Eu me lembro, né, quando a minha filha nasceu, a Gaia, ela começava a chorar. E eu percebo, assim, comecei a observar quando uma criança chora, todos os adultos fazem tudo que for possível para tentar acalmar a criança. E como é difícil a gente acolher o choro da criança, deixar que ela coloque para fora e se autorregule emocionalmente só através dessa descarga, né, que é física, que é emocional, de que ela coloque para fora. Então eu aprendi nesse processo de maternar a acolher, só abraçar ela, dar amor, estar presente, falar, pode chorar, Gaia, né? E até hoje eu vejo essas minhas amigas lidando com os filhos, falando, não chore, não passou nada. E aí a gente está reprimindo a criança, e bem o contrário que a gente precisa fazer. Então, de acolher, deixar que ela chore, e claro que nem sempre a gente está 100% disponível. Então, tem vezes que a gente vai ter que aprender a negociar
o que é possível fazer agora, né? E ser um pouco mais também compassivas com nós mesmas, de a gente se perdoar mais, né? Trazer esse exercício, essa prática do auto-perdão, de não necessitar ser uma mãe perfeita, de a gente saber que a gente vai ter que lidar com os nossos erros, com as nossas dificuldades, com as expectativas que a gente tem, e tudo isso, cara, nos remete ao nosso vínculo com a nossa mãe, porque muitas vezes a culpa que a gente sente com nossos filhos fala daquilo que eu não recebi lá atrás da minha mãe. Então a gente aqui tem dois caminhos: ou o padrão da repetição, de eu acabar fazendo a mesma coisa que minha mãe, aquilo que mais julgo, que mais critico, eu estou repetindo aqui inconscientemente. Quando você percebe e fala, puxa, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu tanto detestei, que tanto odiei, que tanto julguei, né? E o outro caminho é compensar, que é fazer exatamente o oposto. Por exemplo, se eu me senti desprotegida na infância, me senti sozinha, abandonada, não tive esse acompanhamento dessa mãe de forma amorosa, eu vou ter uma tendência a proteger demais a criança, né? A querer colocar ela em uma caixinha de cristal e que nada nem ninguém, né, possa interferir nesse desenvolvimento. E isso é tão tóxico quanto a desproteção, né? No sentido de que às vezes querer proteger demais vai impedir esse processo de autonomia e independência na criança. Ela não vai se tornar um ser humano forte, capaz de lidar com a adversidade, aumentar a resiliência, o otimismo de que ela vai ser capaz de resolver por si mesma. Então é meio que um jogo assim de polaridade, um jogo de cintura, onde a gente tem que ir olhando a diversos polos que se apresentam, né? E é complexo mesmo. Tá, para deixar um pouco mais palpável, assim, que a gente fala dos problemas, das crenças, daquilo, então, numa consulta, se eu puder ilustrar um pouco mais, você vai ouvir, acolher, né, essa mãe? Sim, então, as minhas consultas são um pouquinho longas, né, demoram 2 horas, é a forma que eu escolhi de trabalhar com a minha própria metodologia, depois de ter que atender pessoas em meia hora e não consegui fazer nada, meia hora era terrível. Então eu defini que a partir de agora eu queria dedicar um tempo de conexão real e que realmente pudesse ser profundo, né? Então na primeira hora eu faço uma anamnese, né, com a pessoa. A gente vai conversando, vou perguntando informações bem específicas para conhecer a história da pessoa, conhecer a história da ancestralidade, e ela já traz essa parte da genealogia, você falou, de conversar sobre os antepassados. Sim, poder ver como era a relação dela com os próprios pais, se ela tinha uma ligação afetiva, consciente e inconscientemente, com uma avó, com um avô, com alguém que aconteceu algo trágico também. Às vezes tem histórias de aborto, histórias de crianças que nasceram e faleceram por algum motivo, por um acidente, uma doença. E essas informações, essas tragédias, como a gente fala, influenciam nosso destino. E às vezes a gente não sabe por que está vivenciando um X desafio, por que nossas crianças estão adoecendo com aquele comportamento, porque às vezes, né, está essa informação retida aqui no campo de forma reprimida, e quando a gente toma consciência de ver essa informação, algo começa a mudar, né, aqui na mentalidade dessa criança ou do sistema todo, né? Então, nessa consulta, você já traz um motivo de consulta, né, aquilo que você gostaria de tratar, e na segunda parte a gente já faz um movimento de liberação, né, de poder ressignificar o que isso veio mostrar. Certo. Então a pessoa vem te trazer uma queixa a ser trabalhada. Isso, né, eu sempre pergunto, né, às vezes as pessoas têm um monte de questões que gostariam de trabalhar, eu pergunto, faça uma lista, coloca por ordem de urgência, né, o que é mais urgente, o que traz mais desconforto, o que você está buscando resolver e ainda não encontrou a forma de resolver essa situação. Então, vamos olhar para isso que gera mais angústia, mais ansiedade, que não está encontrando um caminho de solução. E depois a gente vê que tem várias informações que estão interconectadas entre si, né? Mas nesse primeiro momento, o motivo da consulta é um norte, né? É um norte que nos leva, que nos conduz para uma causa raiz, para algo que realmente é transcendental, seja na história individual dessa pessoa, seja na gravidez, ou seja na infância, ou na história ancestral, né?
compreendendo que está tudo interconectado. Né? Entendi. Mas tem uma questão que eu acho que é bem importante a gente esclarecer. Você é contra a medicação? Não. A medicação é... Não tem uma relação de amor e ódio com a psiquiatria, né? Ela continua dentro de você. Não, claro que não. Eu compreendo que tem fases, né, da nossa vida onde a gente pode estar precisando de algo que possa auxiliar nesse processo. O que eu não concordo é que o medicamento seja o único método, né, que a pessoa vai utilizar para tentar resolver o problema. Né? A gente sabe que não existe uma pílula mágica que resolve os problemas das pessoas. Então, se você vai utilizar o medicamento como único recurso, vai ter chance de você se frustrar e virar dependente químico, talvez por muitos anos ou pela vida toda, se ele não retirar esse medicamento. Até porque vai ser difícil retirar, né, gradativamente esse medicamento, porque você não foi aqui na causa raiz, não sentiu aquilo que precisava sentir, não conectou com essa dor pessoal transgeracional. Então é importante essa pessoa diminuir o sintoma, mas que tem muitos efeitos secundários. Então precisamos trazer mais conscientização também sobre isso, porque às vezes as pessoas usam medicamento como se fosse água, né? E que a gente foi gestado por essa mãe, por esse pai, para poder sobreviver, aprender com eles, e depois de um determinado momento da nossa vida, a gente possa agora deixar a nossa família de origem e formar a nossa própria família, né? Núcleo. E a partir daí estar no presente, olhando para o futuro. Quando eu não consigo formar a minha própria família, quando eu ainda estou olhando aqui desde um lugar de criancinha ferida, esperando alguma coisa da minha mãe, esperando alguma coisa do meu pai, é simples, porque ainda falta liberar alguma informação que vai significar, porque senão eu vou estar aqui no presente, trazendo tudo passado e eu vou estar construindo um futuro baseado nesse passado. Então a ideia, e que a neurociência traz, a epigenética fala também, e quando a gente muda nossas crenças, quando a gente muda nossos pensamentos, mudamos nossas emoções, a gente tem grande chance de mudar nossos comportamentos. Então se a gente quer ativar uma postura adulta, vai ter que fazer um corte simbólico, né? Com esse cordão umbilical, com esses laços que nos unem à mãe. Isso não significa que eu tenha que parar de conversar com a minha mãe. Por quê? Porque eu sou a minha mãe. Independentemente que eu, né, tenha ela perto ou ela tenha já desencarnado, precisamos compreender que os 50% do nosso DNA e os 50% do nosso DNA pertencem a essa mãe e esse pai. A gente é eles, né? Com tudo aquilo que a gente gosta e com tudo aquilo que a gente rejeita, né? E quanto mais eu rejeito alguma característica dos meus pais, é aquilo que vai gerar um conflito interno, um conflito psíquico, né? Que se vai manifestar em alguma área da nossa vida que não tem uma receita que funcione para todos iguais, né? De repente, para uma pessoa pode ser na maternidade, em outra pessoa no trabalho, no empreender, em outra pessoa vai se manifestar através de um relacionamento amoroso. Mas todos os desafios que a gente tem são normais, no sentido que ele precisa estar, porque através dos desafios a gente tem a possibilidade de chegar nessa causa raiz, de poder olhar para esse passado, para poder liberar aquilo que ainda está pendente de ser liberado e poder fazer uma reestruturação, né? Uma ressignificação e poder ativar nossa postura adulta. Senão a gente está num corpo de adulto, mas a nossa mentalidade ainda é criança. Né? E a gente não é livre de fazer nossas próprias escolhas, porque a melhor forma de honrar a nossa mãe, a melhor forma de honrar o nosso pai é fazendo diferente e tendo sucesso na nossa vida. Só que existe aqui um amor que Bergelinger chamou de amor cego, né? Que é um amor infantil, é um amor que ainda nos mantém na esfera dessa mãe, que ainda nos mantém nessa dependência emocional dessa mãe, desse pai, reclamando, nos vitimizando de algo que a gente não teve lá atrás, ou julgando, né? Ou esperando que não dê nada. Então, é um processo que dura a vida inteira. Quanto mais autoconhecimento você busque, quanto mais terapia você busque, quanto mais leitura você faça em relação a essas questões, mais livre você se torna, mais autônomo se torna. Mas é uma construção diária, né? Não tem fim. A
A vida toda a gente vai estar trabalhando alguma questão que está conectada com isso. Por quê? Simples, porque a nossa estrutura psíquica, a nossa personalidade começou lá atrás com essa história. Então, tem 95% de toda essa informação em nós que está o tempo todo aqui. Então, quanto mais consciência eu tiver, mais chance vou ter de estar modificando essas historinhas, né? Esse diálogo interno que a gente está criando o tempo todo. É muita informação, né? A gente tem que absorver e tem que entrar em contato com mais frequência, né? Com tudo isso, porque senão parece tudo muito assustador, né? Sim, mas o que é importante, baixando um pouquinho toda essa informação a fins práticos, né? O mais importante que você precisa compreender é que precisa liberar as suas emoções, fazer o que eu chamo de autorregulação emocional. Que quanto mais bem-estar você sentir no teu momento presente, mais chance tem de você passar isso para a esfera psíquica do teu filho. Se você está com muitas informações reprimidas aqui de culpa, angústia, ansiedade, estresse, mágoa, remorso, é isso que teu filho vai estar sentindo ou manifestando de alguma forma. Se você libera essas emoções, assim como a gente escova os dentes todo dia, a gente toma banho, se nutre, come, né, se alimenta todo dia, a gente precisa também fazer uma limpeza, né, das nossas emoções, poder trazer um pouco mais de calma. Então, é importante aqui, em lugar de ficar olhando para o filho, ficar olhando para você. O que eu preciso fazer hoje? O que você pode fazer hoje que depende de você? Sem pensar em algo muito complexo que depende de alguém. O que você pode fazer hoje por você para liberar essa ansiedade, para liberar esse estresse? E eles têm coisas que são até bobas, né? Muito simples, mas que as pessoas não fazem. Né? Então vamos lá, para fechar com chave de ouro, algumas dicas. Okay. Vamos lá, 5 coisas que a gente pode pensar. Então, a gente sabe que aquilo que a gente come influencia nossos pensamentos e nossas emoções. Então, primeiro essa reeducação, essa conscientização quanto aos alimentos. Os alimentos que realmente nutrem o corpo são os alimentos que vêm da terra. Todo alimento industrializado que passa por um processo de refinamento, ele não nutre o corpo, pelo contrário, ele intoxica. Então, já tem muita pesquisa científica falando do quanto é importante a alimentação saudável, né? E isso melhora, a gente tem mais clareza no pensamento, a gente tem emoções, né, também mais conectadas com aquilo que a gente quer mesmo. Então, a alimentação saudável, para mim, é um dos pilares que não tem negociação, né? Outro dos pilares tem a ver com exercício físico, né? Tem inúmeras pesquisas, né, científicas falando sobre quanto o exercício físico ajuda a liberar o estresse, ajuda a regular o cortisol, que é o hormônio que está aumentado em situações de estresse e de ansiedade. Então, ele vai ajudar como um neuromodulador, né, do nosso cérebro. Vai diminuir o cortisol e vai aumentar outros hormônios que estão conectados com o bem-estar, como, por exemplo, as endorfinas, a serotonina, que aqui está alterada em depressão também. Então, alimentação saudável, o exercício físico, e aqui tem que ter cuidado de não se impor algo muito complexo e difícil de realizar. Às vezes pode ser só uma caminhada, a gente mora em um lugar que tem praia, né? Um lugar muito legal, onde você pode colocar uma música, e através da própria música você vai também trazendo outra sensação interna que vai regulando as suas emoções. Então, o fato, às vezes, de falar com alguém de confiança, onde ninguém vai julgar o que você está falando, sem preconceito, alguém de confiança, de segurança, onde você pode ser você, né? E não vai ter um julgamento alheio. Isso também é terapêutico, né? Uma amiga de confiança, ou teu companheiro, tua companheira, né? Alguém que, obviamente que buscar terapia é muito assertivo, né? Esse seria o terceiro pilar. Buscar terapia, que pode ser de forma individual, ou pode ser também buscar uma rede de apoio, né? O processo de maternar, ele ficou muito solitário, né? Antigamente, as primeiras civilizações, eles moravam em comunidade. Então, todas as mulheres ficavam juntas maternando os filhos. Não tinha essa coisa individualista de que
eu fico sozinha aqui com meu filho, lidando com todas as frustrações e com toda essa expectativa e idealizações, né? Antigamente, todas as mulheres cuidavam de todos os filhos né, brincavam juntos, então não existia isso que existe agora, de ficar em 4 paredes, trancado em casa e vivenciando esse processo que é muito intenso também. Então a gente precisa criar nossa própria tribo, né? A nossa comunidade, essa rede de apoio, onde a gente possa ver que não é só eu que sinto essa culpa, que quando você começa a conversar com outras mães em um lugar seguro, num espaço, né, confiável, você começa a perceber que todas nós vivenciamos mais ou menos, né, os mesmos desafios, as mesmas questões. Então, para mim, essa rede de apoio faz toda a diferença. E já podemos dar um avanço também, né, porque é algo que a gente está repensando também, sentindo isso, para começar a fazer esse movimento, pelo menos regularmente, uma vez por mês, onde a gente possa se encontrar um grupo de mães, né, que estiver disponível com essa consciência adulta, né, ativada, de poder reconhecer que a gente sozinha não pode todo, né, e até um dos pilares aí tem a ver com a necessidade de pedir ajuda. A gente não precisa dar conta de tudo sozinha, né? Então a gente pode pedir ajuda, claro, com pessoas que são de confiança, que são pessoas seguras, que não vão usar essa informação contra a gente, né? Mas esse pedir ajuda é necessário, né? Porque somos seres interrelacionais. A gente não veio aqui para estar completamente isolado uns dos outros, né? Que a gente pode aqui se abrir, pode se expor, pode, né, trocar informações com outras pessoas, né? Então, missão cumprida ali, né? As 5 dicas que não foram nada extraordinárias, né? Quem não tem alguém, um amigo para ligar, quem não tem uma rua para caminhar, e aí você vai falando e eu fiquei pensando, eles já vão colocar um problema no joelho, eu tenho problema no joelho, eu não posso fazer exercício. Sim. Com certeza alguma coisa dá para fazer, né? Você dançar com os braços, isso já vai generar muito neurotransmissão que faz bem. Mas alimentação saudável é muito caro. Já vem todas as crenças limitantes, as lombadas, os empecilhos que a gente mesmo já vai colocando para nossa alimentação. Eu sempre falo em relação a essa questão de que a alimentação saudável é cara, é quanto você está disposta a pagar agora no presente uma alimentação saudável, ou lá no futuro você vai pagar tratamentos invasivos, medicamentos, cirurgias, quimioterapia, né? E isso é muito mais caro né? para o tempo. Né? Eu não tenho tempo de ir no médico, eu não tenho tempo de ir na academia, eu não tenho tempo. E aí o que acontece? Fica doente e é obrigada a ficar lá numa cama de hospital por sei lá quantos dias. E aí tem que parar a vida toda para se ocupar de si mesmo. Então, o ideal é que a gente faça um movimento preventivo, né? Que a gente pode estar aqui na presença construindo um futuro. Né? Quanto tempo que você vai viver nessa vida? E o que você vai fazer agora no presente para viver com qualidade, né, a sua vida? Então, a gente tem uma mentalidade muito infantil, né, culturalmente, socialmente, até das gerações passadas, porque era outro nível de consciência. Só que agora a gente tem tantas informações disponíveis e de graça ainda na internet, né, em lugar de ficar assistindo qualquer bobagem que não ajuda nada, né, poder assistir informações, conteúdo que realmente transformem, amplifiquem o nível de consciência e tragam uma qualidade de vida maior, né? Isso aí. Se deixar, a gente fica aqui falando até amanhã, né? Uma semana, eu acho. Vou fazer um retiro aqui de uma semana conversando sobre, porque é muito complexo, né? E aí a gente vai deixar a cereja do bolo para você que ficou com vontade de falar mais, para você que quer construir essa rede de apoio, que quer aproveitar esse braço que a gente está estendendo para você aí que está pedindo ajuda. Sim. A gente vai para Mari fazer esse convite especial que vai acontecer no dia 5 de setembro, às 7 horas, aqui no auditório do CDL. Então, vai ser uma quinta-feira, né? 5 de setembro, 19 horas, e a gente vai sempre abrir, né, essa palestra, né, sempre trazendo essa conscientização e vou, né, facilitar, né, compartilhar com vocês uma técnica de liberação emocional, né, uma técnica que
foi uma fusão de várias técnicas, na verdade, que eu fui criando e funcionando e que eu aplico comigo mesma, né, fazendo essa autorregulação emocional, principalmente na TPM, né, que é o momento que a gente mais precisa de autorregulação, porque todas as emoções estão muito afloradas e se a gente não se centra, acaba dando conflito, né, e a gente acaba não dando conta e vira uma bola de neve onde a gente não tem controle. Então, é muito importante, né, a gente poder aprender técnicas novas de liberação emocional, porque dessa forma você vai se sentir melhor, a tua saúde física inclusive melhora, porque tudo é emocional. O emocional está conectado com o físico. Então, as próprias somatizações, sintomas que você tem físicas, problemas de insônia, às vezes, estresse, ansiedade, a TPM, como falamos antes, então, e aquilo que você está passando para seu filho. Eu escuto muitas mães falando, meu filho é agitado igual que eu sou, meu filho não para quieto igual que eu. Né? E quanto poder que a mãe tem para mudar tanto o filho, para mudar a família, né? Porque o centro de uma família é a mulher, é a mãe. Ela que vai ser o nexo, quem conecta o marido com os filhos, com as outras integrantes da família. A mulher é muito capaz de mudar, inclusive, uma sociedade. Né? Então, é muito importante a gente se empoderar mais mesmo, ocupar o nosso lugar e compreender quanto é importante a nossa própria cura, né? Nossa regulação de emoções. Se a gente está em paz, se a gente sente bem-estar, se a gente está alinhado aqui com aquilo que a gente quer para o nosso futuro, tem grandes chances de que todo o nosso entorno se transforme também. Eu acredito muito nessa força de poder trabalhar com as mulheres, porque a partir delas se geram grandes transformações em uma família e na cultura, na sociedade onde ela tem imersa. Você ficou curioso, ficou com vontade de saber um pouquinho mais, de entender um pouco mais, de ter um contato mais direto com a Mari. A gente vai estar com essa programação no dia 5 de setembro. Essa palestra já faz parte de um planejamento muito maior que a gente está trazendo no Setembro Amarelo, que a gente está criando para você, para a nossa comunidade, né, de Balneário de Sarras, toda a região, com muito carinho. Vão ver algumas surpresas por aí, fiquem ligados nas nossas redes sociais, aí, no nosso Instagram, que eu vou trazer mais novidades para vocês. Essa é só a primeira, né, de muitas que virão com a Mari e com os outros profissionais aqui da Clínica Florescer, que setembro é um mês muito especial, né, pra gente cuidar da vida, valorizar a vida realmente. E não tem como passar em branco, né, a gente que está aqui na Clínica Florescer todos os dias tentando trazer mais qualidade de vida para as famílias, né, não fazer um movimento grande, né, com relação a isso. O convite está feito, quem quiser saber mais, entre em contato com a gente. Na bio tem o nosso WhatsApp, a gente criou um grupo de Instagram da Clínica Florescer também de novidades, que vão ter lá todas as novidades em tempo real. A Mari tem um grupo de transmissão do trabalho dela, né, que ela realiza não só aqui na clínica, mas em outros lugares aqui na nossa região. E as perguntas aqui eu acabei não lendo mais, porque a gente falou sobre todos esses temas aqui de uma forma, né, e se eu começasse a trazer e entrar, né, os laços, eu ia ficar mais emaranhar, porque é muita informação realmente. O que a gente pode fazer é abrir na caixinha de perguntas, né, que já está aberta, na verdade. Eu vou recomendo depois da live também, para quem não conseguiu assistir a live completa, ou para quem quiser consumir a vezes por questões de tempo, informações que são mais curtas, mais práticas. Então eu vou continuar respondendo por lá, né? Fiquem à vontade de mandar as suas dúvidas, perguntas, comentar, né? Talvez as próprias experiências. Eu acho que o pessoal comentou lá, mas eu não estou conseguindo acompanhar aqui, eu também não quis ficar me dividindo muito a atenção aqui com o celular, mas depois a gente passa os comentários que tiveram ali, porque agora eu não estou conseguindo ler, mas eu vi que tem bastante palmas, então eu acho que o pessoal gostou, né? Ali das interações. Depois a gente responde para vocês. A gente responde. Agradecemos, né, quem ficou conosco até esse horário. Fiquem ligados na nossa programação, é sempre bom. A gente cria conteúdos que estejam relacionados com o interesse da nossa comunidade mesmo, né? A gente quer entregar o melhor para vocês e o que vocês realmente precisam.
certo? Teremos mais momentos com a Mari, então o que mais que vocês querem saber, né, sobre isso? Hoje a gente falou sobre as mães, será que a gente tem público que quer saber sobre essa relação dos pais? Ou será que é uma relação de casal? Tem muitas questões que eu não cheguei a falar, né? Mas as crianças estão a serviço primeiro dos pais. Então, qualquer interferência que tem no relacionamento é a primeira informação que a criança capta, né? Aquilo que está reprimido no inconsciente que esses adultos não conseguem resolver. Ai, mas ele é tão pequenininho, ele não entende nada. Entende? As crianças captam tudo, não precisa entender racionalmente, não passa pelo racional, né? Eles captam essa energia psíquica, né? E eles vão trazer para fora aquilo que você não é capaz de processar conscientemente. E essa é a parte que geralmente culpa às vezes, né? De que eles não estão sabendo como resolver as questões do relacionamento e a criança trazendo isso para fora. Viu só como a gente se empolga? Era só para deixar uma vírgulazinha, a gente já pode ficar aqui até amanhã conversando sobre isso. Eu sou suspeita de falar porque eu sinto paixão assim por falar desses temas. Mas é isso. Dá para ver, dá para sentir, né, no seu olhar. Mari, muito obrigada, de verdade, por ter vindo aqui, compartilhado esse conhecimento conosco, por estar fazendo parte da nossa equipe. Seja muito bem-vinda, né, à família Florescer. Vocês que ficaram interessados, entrem em contato conosco para agendar o seu horário, certo? Isso, muito obrigada, Cami. Para mim é uma honra poder estar aqui junto com vocês, né? Um propósito que é coletivo, né? Que todos fazemos parte desse propósito e é muito bom, né? Estamos juntos nessa caminhada. Gratidão. Tchau, pessoal. Finalizar aqui.